E aí tomando as fábulas de Êxopo, né, que é o pai de toda essa conversa de fábulas, né, e tentando concluir nossos exemplos aqui das fábulas como exemplo da política, né, você tem aí a fábula, entre outras fábulas, né, entre todas as fábulas, entre tantas fábulas, essa aqui do macaco do golfinho, não, acho que não citei essa daí não. E o Lula se coloca ora como macaco, ora como golfinho. Como macaco, no sentido de enganar, né, de ser um enganador, né, daquele que diz que conhece aquilo que não conhece, aquele que diz que faz aquilo que não faz, né. Então, pessoas viajam através do oceano e levam animais consigo, e aí o navio de repente naufraga, né? Possivelmente, vamos colocar aqui, atingido por mais próximo de nós, por um torpedo de um submarino, etc. E aí, no desespero, o golfinho se depara com o macaco e imagina ser uma pessoa, né? E aí, quando o golfinho tenta dar o crédito ao macaco, né? E o macaco, para tentar se salvar, ele engana, né? Ele promete, né? Ele é astuto, né? Mas acaba se dando mal, acaba se afogando no fim das contas, quando o golfinho percebe que não passava de um engodo. E a mesma coisa, o próprio Nove Dedos aí, ele é também um golfinho, do ponto de vista que quando ele tenta ajudar essas pessoas, né, entre aspas, ele quer um determinado tipo de perfil, né, ele está procurando um determinado perfil para determinado tipo de conquista. Quando ele descobre que essas pessoas não podem ajudar, né, que são cavalos de Troia e que não tem nada a ver com o perfil que ele deseja, ele abandona, né? É o que esse sujeito faz, que eles fazem, né? Ou que eles farão ainda. Vale a pena lembrar também aquela passagem do garoto e o lobo, né? Só que na questão do comunismo, né, é totalmente diferente, né? Na questão do comunismo, as pessoas estão alertando todas as vezes que o comunismo rodeia, e as pessoas estão sendo orientadas, né? Fazendo aqui uma inversão da própria parábola, da própria fábula do garoto e o lobo. Na fábula do garoto e o lobo, o garoto engana o povo, falando que o lobo está próximo, quando não está, e aí quando o lobo está realmente próximo, ninguém dá bola. No caso nosso, não, da direita, não, é o contrário, nós estamos avisando o povo que o comunismo está próximo, e o próprio povo está dizendo que não está. E um dia que chegar a acontecer, já vai ser tarde demais, sabe? Aí vai ser aquele negócio, né? O próprio garoto vai gritar que avisou, mas eu cansei de avisar, sabe? Ninguém me ouviu. Então, assim, o garoto nessa fábula agora política, invertendo essa fábula do garoto, ele é o protagonista, ele avisa, ele é a voz que grita no deserto que os lobos se aproximam, sabe? E as próprias pessoas são aquelas que dão um descrédito a ele, né? Colocam ele no ridículo. De que o lobo se aproximar, o garoto já não vai mais avisar, né? Ele já vai estar cansado, já farto já, e provavelmente muito longe dali. Então dá para aprender muita coisa com as fábulas e muitas vezes usar ela como um tipo de compreensão apurada da vida. Se você for pegar, por exemplo, a hierarquia das aves de uma outra fábula aqui, você vai encontrar, primeiramente você vai encontrar as corujas de aves noturnas, depois você vai encontrar, simplificando, né, os falcões, depois você vai encontrar os gaviões, depois você vai encontrar as águias. Lógico que em cada sistema desses tem ali outras subdivisões, mas basicamente essa. Então você pode colocar aí os gaviões anteriores aos falcões, né? Não, é o contrário, desculpa. É o contrário. Na frente vem os falcões e depois os gaviões. Tá certo, que seja os falcões e depois os gaviões. Então, na fábula, os pombos eles estavam com medo, né? Os pombos vão colocar o povo, né? Com medo de serem devorados, e essa mídia covarde, o povo com medo de ser devorado pelos gaviões, no caso, né? No caso do governo, que eles chamam de Fá, Taranã, de Negácio, Taranã, e aí eles chamaram
os falcões para defender, seria a esquerda, né, para defender do ataque, do suposto ataque dos gaviões. Só que, assim como na fábula, Falcão começou a trabalhar, mas enquanto fingia cuidar das novas tarefas, traía a confiança de seus patrões, no caso o povo, né? Foram tantos os pombos que ele caçou em 2 dias que nem em 4 meses os gaviões conseguiriam alcançá-lo. Então, assim, toma cuidado com a paz, né? com esse acordo com o inimigo, sabe? Não criar acordo com aves de rapina, né? Então a esquerda nada mais é do que uma ave de rapina. Então, e aí a propaganda que se fez, fizeram tanta propaganda contra os gaviões que os falcões acabaram fazendo a festa, sabe? É isso que esse povo tem sofrido aí. Por isso o povo perece. O povo é burro, né? O povo é como aquela parábola do burro e seu condutor, né? O condutor tenta atrair a atenção do burro para que isso não se jogue no abismo, né? E no final das contas ele se cansa e deixa o povo, né? Deixa o burro seguir o seu caminho, né? Seguir o seu desejo. Seria como dizer, né? Que embaixo lá do abismo lá tem uma picanha te esperando, sabe? E o povo quer se atirar de qualquer maneira em busca dessa picanha, sabe? Sem saber das consequências futuras, sem saber em que ele está envolvido, sabe? Na cilada em que ele se envolve, né? O povo no caminho da bonança, no caminho da prosperidade, do ouvido das sereias e rumou, e saiu rumo ao precipício, sabe? Achando que estavam envolvidos pelo gavião, foram ouvidos ao falcão, né? Achando que seriam mortos pelo gavião, foram dar ouvido ao falcão e acabaram sendo devorados, né? Esse é o destino do povo brasileiro. O povo espera vencer sem o mínimo esforço, né? O povo é a própria encarnação da cigarra, né? A própria encarnação do grilo da cigarra, né? Enquanto a formiga trabalhava, decidiu não fazer nada, né? O povo é a própria vê, consegue enxergar, não consegue perceber a fantasia do inimigo, né? Igual aquela fábula também do gato, né? Em que o rato, admirando a aparência do gato, não percebeu o risco que estava correndo, né? Então, assim, mesmo sendo orientado os seus próximos, né? Então é isso que acontece com o povo, é isso que vai acontecer com o povo, né? Como aquele que cria aquela fábula também dos 2 amigos, como aquela garça que adotou um filhote de tigre, né? Então, assim, nós estamos adotando filhotes, nós estamos chocando cobras, e não estamos percebendo, nós estamos adotando filhotes de tigre, achando que um socialista, que uma ideologia socialista é boa só pela aparência que ela tem se mostrado, só pela beleza, a beleza com que ela vem da sua propaganda, né? Sem esquecer da natureza do socialismo, da doutrina socialista. Lembrando, como na fábula do leão, por exemplo, o leão e as outras feras, o leão jamais cederá, sabe? Jamais cederá os seus benefícios às outras feras, né? E aí o Estado grande, o Estado autoritário, ele se coloca como o rei dos animais, sabe? E no fundo, ele vai pegar essas pessoas e vai chamar para a luta, sabe? Nossa, como se vocês querem tanta revolução assim, que venham lutar, mas só que agora, como aquele, né, naquele mito, naquela fábula também do leão, da apaixonado, né? Que o pai pede para que ele tire as garras e tire os dentes e tudo, e quando ele fica totalmente indefeso, ele se torna vítima, sabe? Mesma coisa, o leão aqui tira as armas de todos, né? E no fundo, o povo já fraco não consegue mais lutar, sabe? E ele se coloca como verdadeiro vencedor, né? Aí o Estado vai falar, isso daqui é meu porque eu mando aqui, eu sou o rei dos animais. Então o primeiro pedaço é meu porque eu quero, e o segundo pedaço é meu porque eu sou o rei.
Não é uma questão de dinheiro, meu camarada, é uma questão de desejo de poder. Não é porque o leão foi criado junto das outras feras que na hora certa ele não vai tomar para si o poder, sabe? Ele não vai se autoproclamar, se exaltar, sabe? Então muito se engana aquele que achando essa consciência de classe, assim, sabe? Quem tem o poder nas mãos não tem consciência nenhuma de classe, não. Essa história de consciência de classe é balela, nunca existiu, sabe? As pessoas querem o poder, domínio sobre as outras, é destaque entre os outros, sabe? É o predomínio, é o egoísmo, essa máscara de coletivismo, assim, é uma máscara para enganar trouxa. E o povo vai perecer como outra lenda, outra fábula lá das árvores de Machado, como as árvores cederam a sua estrutura, né? Cederam a sua confiança, cederam tudo de si, né? Cederam a própria vida para formar, para dar vida ao machado, né? E o próprio machado que torna ceifar a vida das árvores, né? Então, assim, nós não podemos, como povo, dar força ao inimigo, sabe? E é isso que o povo tem feito, sabe? Mas tem feito ao longo dos anos, tá? Munição aos inimigos, sabe? É a árvore que distribuiu madeira ao machado, sabe? Que engrandeceu aquele capaz de destruí-la, sabe? O que é o próprio Estado, né? Tipo aquele pobre que tem pouco e ele fica incomodado com o que tem pouco, sempre desejando ter mais, né? Aquela pergunta da filosófica da economia, né? O que é o bastante, né? E aí ela cai na promessa do Estado de ter mais. Então, se ela sentir a dor de ter pouco, ela resolve arriscar, sabe? Nessa que ela resolve arriscar, colocando nas mãos do Estado toda a confiança, ela acaba sendo atacada pelo enxame de abelhas, né? Devido à ganância de achar que pode usufruir. Imagina, quanto mais pessoas tentarem usufruir do Estado, mais o Estado fica escasso, entra em estado de escassez. Ele não consegue suprir os anseios dessas pessoas, porque nunca é o bastante, sabe? Não existe o bastante. As pessoas não se conformam com o mínimo, sabe? Elas sempre desejam o bastante, sabe? Precisaria resetar, nem se resetar essa sociedade, sabe? Imagina, vindo pela visão bíblica, assim, a sociedade já foi resetada e ainda assim nós voltamos para o caos, sabe? Então, toda vez que existe um reset, existe também um retorno do caos. Essa é a diferença do conservador e do progressista, porque eles não conseguem enxergar a própria tolice, sabe? A tolice humana, né? De sempre buscar achar que pode construir um paraíso, sabe? E com isso acabam se distanciando da realidade.